senta aqui, por favor. Ó, vocês estão vendo quem chegar aí? Fala pra mim. Ele vai arrumar as câmeras agora. Eu tô com a alegria inenarrável de novo de gravar um podcast com Kátia. Eita, nós! Essa mulher é zica, gente. Vocês têm que conhecer ela. Vocês têm que me agradecer, já pra começar. Já me agradece aí porque eu tô levando pra vocês o puro suco do milho verde da conversa de autenticidade, de verdade. E aí, você tá bem? Já tô bem, você. Nenenzinho tá. Eu contribuí o Nenê uma fogueira nesse podcast aqui. O Nenê tá correndo atrás do prejuízo pra arrumar as câmeras, tudo aí. Nós estávamos conversando hoje à tarde. Primeiro, se apresenta pro pessoal aqui, ó. Fala quem é você, que quem não conhece ainda. Oi, gente, meu nome é Kátia, sou psicóloga, trabalho aqui no Prime Nesse mesmo prédio, eu tenho essa honra. Meu Deus, que bom. com o Caio, facilitadora de Mas- grupos, e estamos aqui para trazer um pouco de reflexão para algumas coisas da vida, né? E eu tenho a sorte de ser no mesmo andar. Então, quando a gente tá com a porta aberta, a Kátia abre a porta e fala: Oi, Kátia. Eu já lembro, poxa vida, eu preciso gravar mais alguma coisa com essa mulher. Primeiro, muito obrigado de novo. Eu sei que é um desafio para você. E vocês me agradeçam que estão na internet, porque eu tô trabalhando aqui para vocês, viu? Eu vou levar essa mulher pra internet, eu vou levar, você vai ver. Isso aí vai chegar. E a Kátia, Kátia, eu acho que o maior diferencial é a sua sinceridade. Franqueza, eu acho que existe uma franqueza, tipo assim, cara, é isso, e aí, como a gente vai resolver? Sabe assim? Enfim. E eu acho que estar com você aqui para o movimento de autenticidade partindo aqui do ABC é muito importante. Então, quem está em casa vai ter que pegar esse caderno A gente tem um caderno do autêntico, é o caderno que as pessoas anotam, tudo que elas aprendem nos podcasts. Legal. Que elas peguem esse caderno e prepara, porque agora nós vamos conversar aqui um negócio que eu espero que vocês anotem muitas coisas e assistam várias vezes, porque vai ser necessário. Eu tenho certeza. Conta para mim, que você falou que você refletiu, o que está acontecendo, o que você ouviu nessa semana e como é que foi o lance de você parar para pensar no seu avô? Foi isso que você ia falar? É, na realidade, assim, eu tenho percebido que as pessoas estão muito cansadas, Uhum, né? Mesmo acabando de voltar de um período de férias, né, uhum, ou um período de descanso, tá todo mundo muito cansado. uhum, E eu comecei a me questionar que cansaço é esse, né? uhum, E aí eu comecei a pensar nessa coisa, né? Meu avô lá na década de 50, se ele uhum. chegasse em casa, por exemplo, Nossa. Uhum. ele chegava em casa, o turno dele acabou ali. Às 19 horas. 18, 19 horas, né, ele Certo. fechava lá a firma ou saía do expediente dele e acabou. Nós não. Hoje, nós estamos em vários lugares ao mesmo tempo, o tempo todo. A gente não para, Uhum, né, então a gente não para. Então, assim, eu agendo várias reuniões, eu estou em reunião com você, respondendo o celular, ou eu estou vendo o que aconteceu no Instagram, ou eu estou. A gente não está com a nossa mente focada mais. no E agora. no agora. No agora, aquilo que né, nós até estávamos falando, quer dizer, o agora deixou de existir, ao mesmo tempo. Eu tenho que ser várias pessoas ao mesmo tempo agora, Uhum. né, para suprir, e cada vez mais eu estou me distanciando daquilo que eu sou, né. E aí, se eu pergunto: "Quem é você?", a pessoa não sabe quem ela é. Ela é um apanhado de coisas que ela faz, não o que ela é na essência, porque a essência cada vez mais está ficando em segundo plano. Eu não posso ouvir a minha essência, porque o externo não me permite. E talvez eu ache que ela não caiba em alguns lugares que, na verdade, seria necessário, porque ela deixa, quando a nossa essência deixa de existir, a gente deixa de apresentar e aí a eficiência dela não acontece. Por isso que a gente não comprova Sim, que ela é. ela deixa de existir, exatamente, né. E até, será que eu suporto saber quem eu sou? Pô, a gente chegou nesse ponto Sim, das né. mudanças, né, que a gente falou. Né, porque assim, tá, eu virei um tarefeiro, Uhum, porque agora eu só cumpro tarefas, mas quando eu paro para ver o que realmente eu estou fazendo da minha vida, quem eu sou, o que eu gosto, né, o que realmente preenche a minha alma, aquilo que realmente qual é o meu propósito maior na vida, eu não sei. E quando eu percebo o tempo que eu perdi
né, atrás de coisas que nem eu sei muito bem o que é, O fim aí é delas. aquilo que a gente falou, né, eu vou olhar lá, aí eu me vejo, por exemplo, na segunda metade da vida, tendo muito mais passado do que futuro, Nossa. né, e entendendo que parte da minha vida eu passei cumprindo tarefas, mas não sabendo quem eu sou, do que eu gosto. Hobby, as pessoas não têm hobby. Hoje você pergunta para uma pessoa: "O que você qual é o seu hobby?" Ela tem que ela tem que ir para academia, ela tem que, ir para a faculdade, ela tem que ir trabalhar, ela tem que. Mas ela não sabe o que ela aquele lugar, aquele porto seguro, aquele lugar que eu aquela casinha do nada que eu preciso ir quando a minha mente está cheia, eu não tenho mais. Pô, mas é Eu não muito. sei. Quando a gente estava conversando à tarde, eu vejo que a gente perdeu cultura, né? Porque, por exemplo, a gente, antes a gente nascia num determinado bairro, a cultura daquele bairro permeava os nossos próximos passos. Óbvio que, gente, a gente está falando que também existem as coisas boas e ruins em todo ponto, mas Sim, sim. eu acho que o pior de tudo é você não ter base. Então você está num bairro, hoje você está falando, eu estou num bairro, eu vivo numa metrópole, só que eu estou olhando como é bom estar no campo. Então eu nem sou um cara estruturado para metrópole e nem sou o cara do campo. Então eu não sou nada O porque que eu que eu não, sou? eu sou um, sei lá. Então, e assim, e detalhe, hoje, eh, eu vou me apresentar para você, Uhum. eu quero saber seu Instagram, porque eu vou ver quem é você a partir daquilo que eu enxergar em você, Vixe. não necessariamente aquilo que você é, mas aquilo que você me mostra. Só que muitas vezes aquilo que você me mostra é o que você acredita que você precisa me mostrar para ser aceito. Aí, Nenê, você é doido. É, Você é doido, vou pegar um café. Não, e essa pira, isso que você está falando, de verdade, isso que você está falando é muito legal, porque até que ponto que você está mostrando, a partir de onde você vai. A e partir, quanto você sustenta não, mostrar não, vai isso? nisso primeiro, mas depois que você vai no sustentar, volta um pouco e fala para mim, a partir de onde ele monta o que ele mostra. Sim. Por quê? Se eu não tenho cultura de base, eu não sei de onde eu venho, e eu apresento para você o que eu acho que eu preciso apresentar para a gente criar uma conexão falsa, de onde vem essa base? Do que eu assisto. Olha que looping Sim, desgraçado. sim, Porque, tipo sim. assim, não termina, não tem fim. Não tem um ponto de ancoragem que quando você precisar parar, respirar e chegar às 19 horas como seu avô chegava e fazia, você não tem um lugar de paz, porque parece a Mas é inquietude. exato, porque aí você entra Eu tô te nesse ouvindo, tô vou pegar o pensamento café. acelerado, né. Aham, Porque você está o tempo todo tentando suprir necessidades que você mesmo criou. sim. E você criou essas necessidades exatamente porque você acredita, né, e de novo você vai para um plano mental, né, você fica nesse plano mental que você acredita que é isso que o outro está esperando de você, Que nem é. e que às vezes nem é. Às vezes nem é. Às vezes nem é. Às vezes não, na maioria das vezes não é. A maioria das vezes, né, e até uma certa onipotência da nossa parte acreditar que a gente sabe o que o outro está esperando de nós, né. Teve eu tive uma reunião, no dia nesse dia memorável que nós estamos gravando, eu tive reunião com a Samanta aqui do Prime, que trabalha com um estúdio de pilates aqui, Prime Estúdio de Conheço, Pilates, é muito maravilhosa. legal. E a gente estava falando exatamente isso, ela veio me procurar a gente para o posicionamento dela, e foi muito legal, porque a nossa conversa não foi sobre quem ela queria parecer, em nenhum momento ela falou isso para mim. Ela falou sobre a necessidade dela de estruturar e mostrar o que ela tem, quem ela é, para que as pessoas entendam os diferenciais. Diferencial, é isso. Eu acho que hoje o diferencial está sendo a gente ser quem a gente é. Porque o ser o que todo mundo quer ser, virou agora o normal, Esse né, tipo, você ter para ser, virou normal. Você ser para ter é o diferencial. E aí eu te ver que todos os pontos, olhar para sua história e ver o que te conectou com as pessoas de verdade, que você fez de melhor, é o que Exato. vai. É o que vai conectar as pessoas a você. Nós estamos É na a época da tua história. nostalgia valendo mesmo assim, o marketing diz isso, que nós estamos na época da nostalgia. Que bom tá aí para dizer sobre o Sim, palito com o prêmio, né. sim. Mas eu acho que o engajamento orgânico do digital, que é o que as pessoas buscam, tá nesse lugar de: "Caramba, eu gosto de te ver, eu gosto de estar com". Por quê? Não existe quem finge muito, não adianta.
uma hora ou outra não pega. Pode ter um número legal, mas não pega. Foi o que eu falei, você não mantém Você não mantém. essa E máscara, é né, legal você manter esse lugar de constância, né? de constância, né, porque isso cansa. Por isso Tanto que as quem faz do que quem sim, assiste, né? sim, isso cansa, né. E aí o que que a gente começa a fazer? Buscar outras coisas, né. Você a gente está sempre nessa busca por algo para suprir, isso que está ficando cada vez que eu começo a exigir de mim, e que eu nem preciso mais exigir de mim. Mas eu passo a exigir, porque agora eu não posso mais ser igual ao outro, que eu não posso ser igual ao outro, que eu tenho sempre que buscar um diferencial que na realidade está dentro de mim o tempo todo, porque foi o que você falou, basta trazer minha história. A minha história me conecta com você, a minha verdade me conecta com você. Se não tiver essa verdade, em algum momento isso vai perder o Pô, sentido. você falando isso é muito louco, por quê? Eu sou a gente estava falando disso hoje à tarde também. Quando eu nasci, não tinha telefone, não tinha mensagem, não tinha computador, não tinha internet, não tinha SMS, não tinha WhatsApp, não tinha e nem existia para mim nos filmes o ChatGPT ia virar um monstro que engoliu o planeta. Então beleza, assim, tipo assim, para mim era muito abstrato tudo isso, e a gente teve que aprender em tudo isso para gente se manter vivo, se adaptar a tudo. Mas você falando isso, eh eu me pego pensando que uma coisa que a gente perdeu, que lá atrás, antes de tudo isso, antes do digital, era muito importante, era o que fazia a roda girar, e hoje o digital grita que tem que ser feito assim, é relacionamento. Porque a influência, ela vem de quem você confia, e você confia em quem você relaciona. Então, a gente aqui, por exemplo, nosso relacionamento não é um relacionamento digital, Kátia e Caio. Então a gente tem o mesmo escritório no mesmo corredor. Certo? Estamos no mesmo prédio, para começar. No mesmo corredor. Não me lembro agora como a gente se conheceu. Mas, e aí a gente começa a andar e se ver no corredor. A um dia perguntar de repente o que um outro faz. A um dia fazer um convite para estar perto num trabalho um do outro. E aí nesse dia o relacionamento vai ganhando espaço. Para que um dia eu passe 2 horas, ou 3 horas, 4 horas com um grupo de pessoas no seu espaço. Para que um dia você tire uma dúvida comigo, para que no outro você venha gravar comigo com medo, querendo me bater, depois no outro dia você vem de novo querendo gravar comigo, querendo me bater de novo, mas assim, para que a gente construa uma relação de mesmo eu te desafiando, você me trazendo luz em algumas reflexões, mesmo você. Olha a troca que constrói um relacionamento. Que, consequentemente, hoje eu falo para você e falo, pô, Kátia, um exemplo, tá? Você podia gravar de camiseta cinza. Não é cinza, que cor que é? Cinza. Não, sei lá, Marronzinho. esse marronzinho claro. Aí você fala, pô, vou considerar o que o Caio tá falando. Eu gerei influência na Kátia. Só que a internet vinha de eu gostar de você ao tanto de ver que muita gente também gostou e eu queria entrar na sua bolha. E hoje, entrar na bolha, eu percebo que eu estou numa bolha que quer me vender algo. Só que a internet está falando, tá, gente, você que vai vender, você tem que saber criar essa bolha. Essa bolha precisa de ter um relacionamento. Só que a geração que a gente está vivendo hoje, que veio só do digital, não tem relação. A relação deles é com o interesse de que a gente vença junto um jogo, porque é online. A minha relação com Uma você é disputa, uma né. disputa. Então, ou você é do meu time ou não, para que a gente tenha um objetivo que me interesse. Isso que você está falando é muito sério, porque as pessoas que estão aqui em casa ouvindo a gente precisam entender que, eu tenho uma empresa, sou manicure. Crie relações offline e online. Eu estava dando exemplo hoje, conversando, por exemplo, como você cria uma relação? Tem gente que vai olhar um cliente como uma renda, e não tem problema nenhum desse, ou como uma causa, ou como um desafio. Independe de como você olhe. Comunique que esse cara, que esse cliente comunique para o cliente o que você vê nele. Porque eu comunicando para você, falando, pô, Kátia, para mim é um desafio fazer esse RIP online. Porque eu gosto de desafiar pessoas que eu acredito e ver que elas evoluem num lugar que elas nem têm noção que elas já estão lá. Eu gosto eu amo esse lugar da pessoa falar assim, olha, eu não queria fazer isso, mas eu fiz. Caramba, você me. Porque para mim é prazeroso. Se eu não comunico, eu não crio esse relacionamento para ter a possibilidade de fazer o que eu faço. Não sei se eu estou sendo muito Mas prolixo. você também tem o seu propósito, né. Eu Eu acho me que empolguei isso valendo aqui, eu falei meia hora, mas deu para entender? Deu, né? Pedir ajuda do aniversariante, você me entendeu? deu, e assim, mas aí é que tá, né, você faz tudo isso porque você tem um propósito. O teu propósito te leva
a esse relacionamento comigo. A gente busca pessoas também a partir do propósito, né, a gente vai buscando pessoas afins, pessoas potencialmente, você acredita no potencial daquela pessoa e você realiza o seu propósito também a partir disso. Você vê como as relações se expandem de forma natural quando isso acontece. Por isso que, se eu sei quem eu sei qual é o meu propósito. Se eu me perco no propósito, eu já não consigo manter essas relações. Uhum. Uma coisa acaba puxando a outra. E tem uma coisa nisso tudo que eu acho que a gente também não pode deixar de falar, que é a questão do pertencimento, né. Todos nós buscamos pertencer, de uma forma ou de outra. O problema é que hoje, como as relações estão ficando muito conturbadas, as pessoas estão se perdendo nas relações, na comunicação, elas estão, querendo pertencer a qualquer custo. E pertencer é uma coisa que a gente, eh, é uma necessidade meio que básica. A gente pertence a grupos desde a Idade Média, até por uma questão de sobrevivência, né. O meu trabalho, só existe porque eu pertenço a um grupo de pessoas que precisa do meu trabalho, né. Todas as outras profissões, a sua profissão, qualquer outra profissão, ela vai precisar de pessoas pertencendo, você precisa pertencer à vida dessas pessoas de alguma forma. Meu A Deus. gente busca esse pertencimento no nosso grupo familiar, no nosso grupo de amigos, no nosso na nossa profissão. Nós procuramos pertencer, buscamos pertencer através das redes sociais, entende? E hoje é isso, não importa que eu só venda uma imagem, desde que eu pertença. Por isso que as outras relações se perdem, porque o foco não está mais em formar relações, está em pertencer a qualquer custo. Porque se eu não pertenço, eu deixo de existir, eu deixo de ser. E aí, quando eu descubro que eu não pertenço também, o baque é muito forte, porque você não tem pra onde voltar. Rejeição, e aí você entra na rejeição, você entra em outras questões que vão além, né, aí entra naquilo que a gente estava falando, né, aí além do superficial. E aí eu vou na minha essência, no quem realmente eu sou. E aí será que eu estou preparado para olhar para isso? Eu acho que quando você tem um objetivo claro do que você realmente, com o propósito do que por que você está naquele lugar e fazendo aquilo, quando você descobre que você não pertence ao todo, a sua vida não acaba, porque você descobre que talvez o propósito, aonde você pertence, o propósito pode ser feito. Eu tenho um exemplo esdrúxulo disso. Eu era truficante, sabia? Eu vendia trufa. Eu era truficante na escola. E aí, um dia, filho, onde eu na minha escola, era isso aí que eu fazia. Eu vendia trufa. E aí, um dia, eu vendia trufa e eu me achava um cara muito legal, porque todo mundo falava comigo, ei, cara, isso aqui. Aí eu falei assim, cara, um dia meu amigo japonês, o André, eu amo esse cara, é meu amigo até hoje. Ele chegou, um dos meus melhores amigos de vida, assim. Ele chegou em mim e falou, mano, posso falar uma coisa pra você? Japonês, mano, japonês é muito bom ser amigo de um japonês. Faça uma amizade com a colônia japonesa. Ele chegou em mim e falou assim, ô, sabia que se você não falar com ninguém, ninguém vai falar com você? Que no fundo, no fundo, no fundo, a galera não gosta de você, a galera quer o que você vende. Velho, nesse dia, ô, eu tava aqui no 23º andar, ele me jogou daqui, pô. Eu falei, tá, preula. E ele falou, faz o seguinte, mano, amanhã entra calado, pô. Entra calado na escola e fica quieto. Vê quem vem. Ô, velho, eu não sei se ele tinha noção do que ele ia fazer, mano. Velho, depressão perigosa, filho. Ô, ninguém. Papo de ninguém vinha. Ô, nada. Então, na verdade, depois daquele dia, ele começou a me acompanhar, meu psicólogo, meu primeiro psicólogo. Ele falou, não, vou com você fazer a compra. E deixa, mesmo começou uma amizade. Porque ele falou, mano, se você prestar atenção, nós tem nós, pô. Beleza. E era, parecia a dupla, sabe o maluco do pedaço e o primo dele lá? Uhum. Era eu e ele. E pra cima e pra baixo, tinha gente que achava que a gente era até namorado de tudo. Mas, tipo assim, nós andava muito junto, era muito legal. E aí, mano, a gente chegou lá, e aí um dia, eu comecei a tratar as pessoas como clientes.
porque naquele lugar eu pertencia como fornecedor de trufa, truficante, sacou? Eu era isso naquele lugar. E aí quando eu assumi o meu lugar, o fiado diminuiu, porque você não é meu amigo, eu não te faço fiado. Ah, eu assumi o meu lugar. Só que o louco disso é que eu tinha para onde voltar. Eu não era amigo de todo mundo, mas eu reconheci quem era, onde eu pertencia. A primeiro a ser amigo de um dos caras que foram meus. Putz, cara, ele me. Nossa, que amizade. Putz, grila, e depois eu virei amigo da família. Enfim, eu sou amigo. É uma amizade que, cara, é os meus irmãos, é a nossa família. Então, tipo assim, é, saber onde eu pertencia me trouxe uma frustração, mas me potencializou. Então, na realidade, é você saber exatamente qual é o seu lugar, como você falou, né. Os papéis nós vamos desempenhar vários papéis ao longo da vida. Uhum, No mesmo dia, eu vou desempenhar vários papéis. E é importante a gente fazer esse movimento exatamente para isso. Ele é meu cliente, ele não é meu amigo, né. Eh, exatamente eu saber tirar, né, essa máscara social num determinado momento, ir para uma máscara, familiar, porque a gente precisa. Eu não posso ser a mãe dos meus filhos no consultório, com os uhum. meus clientes. Assumir as cadeiras de acordo com o lugar que elas Exatamente, estão. saber o meu lugar. Só Uhum, que quando a gente vai para o nosso lugar, a gente também tem perdas, foi o que você falou. uhum. E aí a gente entra nas nossas feridas. Então existe um mecanismo de defesa nosso que às vezes impede que a gente vá além nessas identificações, exatamente por não suportar. E aí, é claro, né, buscar se trabalhar, buscar olhar para a essência, então, ser cada vez mais, distante daquilo que eu sou, faz com que eu seja o que eu quiser, a hora que eu quiser. Só que isso tem um custo, isso cansa, aquilo que a gente estava falando no começo. Por que que as pessoas estão tão cansadas? Porque elas estão fora do lugar delas. A gente está fora do nosso lugar dentro do nosso sistema familiar. Meu Deus, é A verdade. gente ocupa o lugar muitas vezes dos grandes dentro do sistema, quando na realidade nós somos pequenos e aí a gente quer carregar aquilo que a gente não dá conta. A responsabilidade que não é nossa também, né? Sim, né? Então assim, eu quero ocupar o lugar da minha mãe dentro do sistema e aí eu quero ser mãe da minha mãe. Fica muito pesado para mim, né? Então assim, toda vez que a gente está fora do nosso lugar, em qualquer situação da vida, vai ter um ônus, vai ter um ônus. Que ele se torna mais pesado, porque mesmo estando no lugar, existe um ônus, existe uma dificuldade. Mas Sim. por estar no seu lugar, essa dificuldade ela te vira um impulsionamento, né? Porque ela está te lapidando para algo. O caos nem sempre é um problema, porque o equilíbrio estabiliza. Ele O é caos ele é necessário, necessário. ele é necessário. Então você às vezes está no seu lugar e existe um caos. Ponto. O conflito, Um né, conflito. o Que não fica assim. conflito, eu só mudo algo a partir do conflito, porque o conflito mexe comigo, entendeu? Ficar Uhum. parado, ficar estagnado não me gera conflito, mas também não me faz sair do lugar. Agora, quando eu estou no conflito é porque alguma coisa não está legal. A partir do momento que eu já questionei que aquele lugar que eu estou, ele não está me satisfazendo de alguma forma, eu preciso olhar para isso. Só que aí o que que acontece? É uma peneira natural. A partir do momento que eu disse um não para você, eu estou dizendo um sim para mim, né. E nem todo mundo, Uhum. né, Sei, nem todo já mundo entendi. vai conseguir, entender as perdas que vêm a partir disso, que na realidade nem são perdas, né. Às vezes são mais ganhos do que perdas, porque a gente acaba acumulando um monte de lixo ao longo da vida, né. Vai, quero mandar um beijo para todo mundo da escola lá que não me deu atenção. Vai, seus vacilão. Vai, não valoriza não, pra vocês verem. É isso, a gente vai acumulando, né, a gente vai acumulando lixos que são nossos e lixos que são do outro, para sustentar relações, por medo de não pertencer, por medo de que as pessoas saibam quem realmente eu sou e isso não ser o bom o suficiente para elas, mas é sobre elas. Foi o que eu falei, você vai chegando num determinado momento da sua vida
que você vai começar a ressignificar muita coisa na vida, né. Aquilo que antes podia ser importante para você ou você não viver sem, hoje você vai ver que não tem a mínima importância, né. Como você falou, a gente aprendeu a ter que, viver com outras formas de comunicação, né, a gente se ressignificou, tiveram ganhos e tiveram perdas. Sim. Né. Hoje eu me comunico com uma pessoa lá do outro lado do mundo e eu não consigo me comunicar com uma pessoa que está sentada do lado da mi na sala do meu lado, É, a gente se comunicou tanto, tanto, tanto que ficou longe demais, né. que a gente se afastou do que era próximo. Cara, eu acho que se quando a pessoa tá ouvindo a gente, nesse estágio aqui, que ela deve estar em conflito mental, nesse momento aqui, falando: "O que eu faço da minha vida?", eh, vale a gente também trazer para ela pontos de partida, né. Primeiro, busca uma psicóloga, a Kátia tá aqui, é importante ter terapia, porque é necessário a gente porque é muito fácil a gente fazer todo esse processo de que pertencimento, autoconhecimento, de estruturação de como a gente dos nãos que a gente vai ter que lidar com eles. A gente chegar num ponto de ter que falar: "Putz, fui muito longe mesmo, agora eu tenho que voltar a processar algumas coisas, reconhecer os estágios que nós estamos". Tudo isso, não é só sobre saúde mental, é sobre estrutura de vida. Quando você consegue parar para pensar nisso, a sua saúde mental é um dos pontos que você vai conseguir salvar, né, Alicerçar. alicerçar para você ter uma qualidade de vida, até mesmo quando a resposta do outro for muito fora do que você espera. Então, assim, é importante você que está ouvindo a gente entender que o processo de autenticidade e de identidade não é um processo do dia para a noite. É um processo de construção. Reconhecer tudo isso que a gente está falando, que a Kátia está falando aqui, é uma tarefa, não é uma tarefa fácil. Então, eu não quero que você ache que esse tipo de conteúdo aqui é para dizer que você não vai conseguir, está atrasado, não deu certo, mas é para te dar luz. E eu quero, Kátia, que você, para a gente partir para o fim, que você deixe aqui para as pessoas eh, alguns passos que você achar necessário, que seja um, ou seja, não sei, que assim, para que ela, primeiro, vamos dizer assim: "Pô, Kátia, caraca, velho, eu reconheci isso, mas eu percebo que eu assumi muita coisa na minha casa, que eu tô tentando sustentar uma relação com meus amigos que não existem, que eu chego em casa às 20 horas do trabalho e vou até às 23 no celular olhando coisas que eu não precisava. Kátia do céu, muito obrigado por isso que você falou. Mas o que eu faço agora?". Então, eu acho que a primeira coisa é a gente compreender que esse processo ele não acontece de fora para dentro, Tá. ele acontece de dentro para fora, né. Se isso que nós estamos falando aqui, que você falou que se despertou essas questões nessa pessoa, Uhum. já significa que algo, eh, que ela já está no conflito ou que ela já está no caos, Tá. né. Então é aquele momento de entender o que realmente qual é realmente meu propósito. E o que que é meu propósito? Não é o meu objetivo de vida, é aquilo que me aquece o coração. É eu entender primeiro, a delícia, né, de Uhum. ser quem eu sou, mas também saber o que de ruim eu tenho em mim, que eu preciso melhorar, de ruim no sentido, né, o que que eu estou buscando no outro que está faltando em mim. Isso eu não vou achar nunca, isso é frustração na certa. Aquilo que me falta, esse vazio existencial, é a falta de mim mesma, né. Então, assim, é buscar isso, é de dentro para fora. O que que eu realmente gosto, quem eu sou de verdade, não aquilo que eu quero que os outros vejam em mim, mas aquilo que realmente eu sou. Porque até eu saber das minhas fragilidades, vai fazer com que eu entenda o caminho que eu tenho para seguir. Porque se eu sair por aí desbravando o mundo de uma forma que não é a que eu suporto, como a gente estava falando, vai ser muito mais doloroso. Vai ser muito mais doloroso. Eu posso não ter um monte de gente que goste de mim, mas se eu tiver num lugar confortável para mim,
é a questão da solidão e da solitude, né. Eu posso estar com 1000 pessoas e me sentir sozinho, como eu posso estar muito bem comigo mesmo. Então você está falando para mim que, dentre todas essas questões, vamos parar E voltar para e dentro. voltar para e reconhecer que preciso considerar algumas coisas. Estamos fechados para manutenção. Sim, É tipo, sim. mas tal pessoa está esperando isso de você, você tinha que estar fazendo. Segura, eu preciso de uma semana para realmente eu me organizar, preciso de ajuda, preciso. Porque outra coisa, as pessoas não reconhecem. Desacelerar, né, desse cansaço que a gente está falando, né. Uhum, Porque esse cansaço já é um basta, já é um pouco desse: "Putz, chega, não quero mais", né, ficar vivendo nesse looping, uhum. entende? Entendo. Tô sacando o que você está falando, tô É indo, tô no isso, seu então raciocínio. é esse processo que vem de dentro para fora mesmo, o que que eu gosto de fazer, o que que eu preciso fazer, né. Eu tenho condição de fazer, é dizer um sim para mim, mesmo que pareça absurdo para o outro, mas se faz sentido para mim, já é o suficiente. Então, você que está ouvindo a gente aí, primeiro passo no final desse podcast aqui para você é diga sim, para você primeiro, Principalmente. principalmente para você. E para nesse lugar que vai gerar desafios, busque ajuda. A Kátia está aqui, uma das pessoas que eu falo para você. Se você é da região do ABC, as redes sociais dela estão aqui. Por favor, é uma das pessoas. A Luciana Zanon é outra pessoa que passou por aí. E é muito legal conversar com as pessoas do mesmo lugar que sabem a sua identidade, porque é muito bacana você ver quanto a identidade de cada uma faz elas serem ferramentas em lugares diferentes dentro da mesma profissão. Entende? Então, assim, cara, a pessoa que está aqui, ela pode ver conteúdo de várias pessoas e entender qual delas vai poder dar esse suporte para ela. Acho que o nosso papel é abrir caminho, sabe? Então esse caminho está aberto para você falar com a Kátia, porque é uma pessoa que a gente tem muita alegria de estar perto. Busca ajuda, fala assim para você. E a partir daí, os próximos desafios sobre a sua autenticidade, talvez vai ter um conteúdo aqui que vai te ajudar, talvez uma mensagem é muito importante para a gente começar a se conectar. E a gente vai construindo esse lugar rumo a ser efetivo no propósito e na essência de quem a gente é. Eu estou começando esse movimento aqui no ABC, já falei várias vezes, esse é um movimento que ele pode ser feito, já existem pessoas fazendo isso em vários lugares. Mas se você entende que você pode ser um correspondente de autenticidade ou de mostrar o propósito das pessoas, faça isso onde você está, porque o nosso papel é esse, é abrir caminho para que você encontre quem você é e seja potente no mundo. Mano não, mana, muito Gratidão. obrigado. Mais uma vez. Valeu, você. Agradeço. Doeu? Gente, comenta aqui, por favor. Sem pressão nenhuma, sem pressão nenhuma. Comenta aqui nesse episódio aqui. Kátia, por favor, grava só mais 200 episódios no seu YouTube. Kátia, por favor, bota umas reflexões no seu Instagram. Põe aqui, por favor, pessoal, só para entender que se ela colocar, vocês vão assistir. Por favor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu tenho um carinho enorme por você, de verdade. Eu Você também. sabe disso, eu acho que a gente está construindo uma parada muito legal junto. E é só o começo. Vambora. Obrigado por topar se despeça dos nossos autênticos e Gratidão por esse bate-papo que para mim foi transformador. Talvez as pessoas não entendam, né, o quanto o simples é essencial para a nossa vida. E estar aqui com vocês hoje, para mim, foi extremamente importante. Gratidão. palmas pra cá. Palmas, gente, batata. Palmas pra cá. Que isso? Pô, um dia nós vamos fazer um programa num cenário com um monte de plateia, vai ser mó da hora. Beijo, gente, um abraço, meus autênticos. Vamos que vamos!